Esse livro de Jó, ele nos traz a resposta para uma dúvida que muitos de nós temos, ou se nós não temos, nós já tivemos alguma vez na nossa vida. Ele traz a resposta para a seguinte pergunta: por que o justo sofre? Por que um cristão ele sofre? Porque uma pessoa que está na presença de Deus, muitas vezes ela passa por grandes aflições, por grandes lutas. São coisas que muitas vezes na nossa caminhada cristã nós não conseguimos compreender. Mas esse livro, inspirado por Deus, embora muito antigo, ele nos traz essa resposta. Grandes personagens na Bíblia Sagrada, homens usados por Deus, que nós vamos parar para perceber, pensar, todos eles passaram por grandes aflições, todos eles passaram por lutas. Profeta Isaías, Jeremias e até mesmo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos eles passaram por grandes aflições. Tem os Salmos, escrito por um homem chamado Asaf, Salmos de número 73. O escritor, ele relata de forma bem enfática que ele chegou quase a perder a sua fé em Deus, porque ele não conseguia compreender o porquê do justo sofrer. O porquê de muitas vezes o justo sofrer e o ímpio ele ter vitória, aparentar ter uma vida muito boa, uma vida sem problemas, e o justo sofrer. Então, ao decorrer desses salmos, Deus muda totalmente a perspectiva desse salmista, por nome Asaf. Deus faz ele entender que a glória do justo não é ter uma vida repleta de bênçãos, não é ter uma vida sem aflição, mas a glória do justo é morrer e ter a certeza que ele vai morar ao lado de Deus para todo sempre. E essa vida eterna Deus dá somente aos justos. Mesmo que nós passamos por aflições, por lutas, a vida eterna é garantida ao crente, ao cristão. E quanto ao ímpio, a Bíblia nos relata que eles sofrerão eternamente. Eles podem até aparentar ter uma vida muito boa aqui na terra, mas o fim deles é muito triste, a vida eterna. No livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo 1 ao 2, Salomão vai nos escrever o seguinte: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. No mesmo capítulo de Provérbios, no versículo 19 ao 20, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: não te aflinjas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não tem futuro e a lâmpada dos ímpios se apagará. Glória a Nós Deus. podemos perceber, irmãos, que a questão não é se nós vivemos felizes ou não na presença de Deus. A questão é a vida eterna que nós vamos passar. Onde nós vamos passar? Aonde a nossa alma vai passar durante a eternidade. Fazendo uma comparação bem simples para os irmãos, para que os irmãos possam entender a magnitude de se comparar a nossa vida terrena com a vida eterna, nós podemos pegar, por exemplo, um rio, onde nós podemos ver a margem daquele rio, talvez o início, a nascente. Nós podemos comparar esse rio com o mar. Assim, a comparação da nossa vida eterna com a nossa vida terrena. A nossa vida eterna, a nossa vida terrena ela passa, mas a nossa vida eterna ela é para sempre. Por isso que é tão importante, irmãos, assim como Jó, nós suportarmos as aflições, nós lutarmos. A Bíblia vai nos dizer que enquanto há vida há esperança, mas infelizmente depois que nós morremos não há esperança se nós não estamos em Cristo. Então nós devemos lutar enquanto nós estamos em vida. A nossa vida ela é rápida e passageira em relação à eternidade, irmãos. Por isso que vale a pena passar por algumas aflições aqui em vida, para que no futuro, na eternidade, Deus nos recompense. Paulo vai nos escrever que... Só um minuto, irmãos. Além de todas as aflições, além de todas as lutas que nós passamos durante a nossa vida, a glória que nos há de ser revelada na eternidade ela é muito maior. Por isso que vale a pena nós suportarmos as aflições. Aleluia. Glória a Deus. Entrando um pouco na história de Jó. Nos primeiros capítulos do livro de Jó, é relatado que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia vai nos relatar que esses filhos de Jó, eles eram jovens felizes, seu pai era bem sucedido. A Bíblia vai nos relatar que a família de Jó era uma família muito unida, era uma família que tinha a presença de Deus, e Jó se preocupava muito com seus filhos.
No versículo 5 do capítulo 1, se os irmãos forem ver, a Bíblia vai nos relatar que Jó ele sacrificava continuamente em favor de seus filhos. Porque Jó pensava que durante o dia a dia de seus filhos, durante as festas que eles faziam, eles poderiam blasfemar contra Deus. Então ele sacrificava continuamente. Com isso nós podemos perceber no início dessa história que Jó era um pai zeloso, Jó era um pai cuidadoso. Então no versículo de número 6, o ponto-chave da história de Jó, a Bíblia vai nos relatar que os filhos de Deus, que são os anjos, eles vão se apresentar diante de Deus. Então Satanás, indo de rodear a terra, ele se apresenta no meio desses anjos diante de Deus. Então, o mais engraçado é que Deus ele vê Jó e elogia Jó a Satanás. Diz que Jó era um homem reto e temente a Deus. Então Satanás, talvez com inveja de Jó, por não ter o que ele teve, né, irmãos? Por ele ser um anjo caído, ele fala a Deus, faz um desafio a Deus, falando que Jó só servia a ele por causa das bênçãos materiais que Deus dava. Glória a Deus. Com isso, conforme no capítulo 1, nós vemos que Deus ele permite que Satanás tocasse em tudo quanto Jó tinha, exceto a sua alma. Como podemos perceber, irmãos, que Satanás ele pediu permissão para Deus tocar na vida de Jó. Ou seja, até para Satanás fazer alguma coisa contra o justo, ele tem que pedir permissão. E nós conseguimos compreender também com esse simples ato que Deus ele não perde o controle da situação, porque é Ele que permite as coisas na nossa vida, mas para nos recompensar. E o desenrolar da história é muito triste, irmãos. Mas Jó, nós sabemos que ele sai vitorioso dessa prova. Então a Bíblia nos relata que num certo instante, ainda no capítulo de número 1, Satanás, quando Deus permite a ele que ele tocasse em tudo quanto Jó tinha, ele não perde tempo. Ele logo vai logo e tira todas as bênçãos materiais que Jó tinha. Na Bíblia é usada uma expressão, estando ainda falando. Ou seja, estando ainda falando, um servo de Jó que tinha perdido os seus animais, chegava outro servo e falava: Jó, seus filhos morreram. Caiu um vento sobre a casa e mataram todos eles. Então, eu estava estudando sobre esse tema e tem uma frase que diz que Jó ele dormiu milionário e acordou pobre. Então, Satanás ele não perdeu tempo para tocar na vida de Jó, mas antes ele teve que pedir permissão para Deus. Glória a Deus. Então ele perdeu todos os seus animais, seus trabalhadores, e o mais dolorido, creio eu, que Jó perdeu foi os seus filhos. Porque conforme nós podemos ver no versículo de número 5, o capítulo de número 1, Jó era um pai zeloso. Jó era um pai que orava pelos seus filhos. Agora pensamos, irmãos, se uma simples coisa dessa já acontecesse na nossa vida, com certeza nós já blasfemaríamos contra Deus. Mas Jó ele não blasfemou contra Deus. Então, logo após acontecer todas essas coisas, uma coisa ruim atrás de outra, de Jó perder tudo, no capítulo de número 1, versículo de número 21, ele vai simplesmente dizer: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Assim também devemos ser nós, irmãos. Independente das coisas que acontecem na nossa vida, nós devemos ter fé que Deus ele está no controle de tudo. Eu não sei os irmãos, mas eu mal consigo imaginar o tamanho da fé de Jó, que mesmo perdendo todas as coisas, ainda agradeceu a Deus no final. Glória a Com Deus. certeza que Jó ele sabia que tudo que acontece a um justo, seja mal, seja ruim, Deus pode transformar em bênçãos na vida de um crente. Então, irmãos, algumas coisas bem pequenas, bem menores do que essas que aconteceram a Jó, acontecem na nossa vida. E, infelizmente, nós chegamos a perder a fé, a blasfemar, chegamos quase a amaldiçoar a Deus, diferente de Jó. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, a Bíblia vai nos dizer assim: "Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que o possais suportar."
eu tenho a plena certeza que pelo poder de Deus, Deus ele sabia que de alguma forma Jó iria sair vitorioso de sua prova. Nós devemos ter essa fé, irmãos, que Deus ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde nós podemos suportar as nossas aflições, as nossas lutas. E Ele também sabe o momento exato de entregar a nossa vitória. Glória a Deus. Mas é claro que para tudo existe um processo e nós devemos suportar esse processo. Porque suportando o processo, Deus ele vai cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, tu és fiel. E Deus, uma coisa que eu acho engraçado também é que eu tenho a plena certeza também, a convicção, que ao invés de Jó sair fracassado, ao invés de Jó perder a fé, Deus tinha a plena certeza que ele saía vitorioso, que ele sairia edificado dessa prova. Que a fé dele, ao invés de diminuir, ia aumentar cada vez mais. Então é por isso, irmãos, que muitas vezes Deus nos prova para nos melhorar. O ouro, o diamante, tem uma comparação que diz que o diamante, para ser forjado, ele precisa passar por pressão, ele precisa passar por fogo. E assim muitas vezes é o processo que Deus faz na nossa vida. E nós não devemos desistir. No capítulo 2 de Jó, a Bíblia vai nos relatar que Satanás, ainda não satisfeito com tudo que ele havia tirado de Jó, ele ainda entra na presença de Deus novamente, ali no meio com os filhos de Deus, os anjos, e ainda pede a Deus para tocar no corpo de Jó, para tocar nos ossos de Jó. Agora imagine, irmãos, ele perdeu quase tudo, tinha perdido todos os seus filhos, todos os seus animais. Imagine a pressão que esse homem estava passando, imagine os pensamentos que ele estava tendo, a situação psicológica talvez que estava tendo esse homem, e além disso doente. E a doença de Jó, Satanás ele tocou no corpo de Jó, não era uma doença normal. A Bíblia nos fala que ele tinha chagas, úlceras, do pé à cabeça. E a Bíblia também nos relata em alguns versículos, no diálogo que ele teve com seus amigos, que ele usava telhas para raspar aquelas feridas. Ou seja, o que dá a entender é que essa doença ela criava machucados, esses machucados coçavam, ele ia, começava a raspar. Então, irmãos, tamanho era a dor desse homem. Mas mesmo assim, Jó ele não blasfemou de Deus, porque no princípio Satanás disse a Deus que Jó blasfemaria se ele tirasse tudo quanto ele tinha, mas Jó continuou firme diante das aflições. Tem um comentário bíblico por nome Bacon, da CPAD, das Assembleias de Deus. Ele diz que essa doença ela criava até mesmo bichos na pele de Jó. Era uma doença horrível. E na altura dessa história nós podemos imaginar que ele estava acabado tanto fisicamente quanto psicologicamente. Mas uma coisa é incrível na vida desse homem: ele não blasfemou, ele não perdeu a fé, ele continuou firme, adorando a Deus. Creio que a cada dor que ele sentia, ele agradecia a Deus, porque ele sabia que Deus era justo para responder ele no momento certo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então Jó ele não blasfemou de Deus em nenhum momento. E ao decorrer do capítulo, é dito que a mulher de Jó se chega a ele, essa parte da história é muito conhecida pelos irmãos, e ele ela manda ele amaldiçoar o Deus dele morrer. Então Jó diz aquela frase que muitos irmãos também sabem: Aleluia. ele não amaldiçoa a Deus, mas ele continua firme. Então chegaram-se os amigos de Jó. Grande parte do livro de Jó, se os irmãos forem perceber, são os diálogos de Jó com seus amigos. Mas infelizmente, esses diálogos que os amigos de Jó tiveram com ele apenas nos mostram o quanto o ser humano ele é limitado muitas vezes por não compreender o trabalhar de Deus. Os amigos de Jó se chegam a ele. A Bíblia vai nos relatar uma situação onde se chegam perto de Jó e ficam quietos por 7 dias, só observando o sofrimento de Jó, só observando em silêncio. E a Bíblia nos conta que quem quebrou esse silêncio, no capítulo de número 3, foi o próprio Jó. Tamanho era o sofrimento desse homem, irmãos. Eles não conseguiram nem abrir a boca deles para falar com eles. E no capítulo de número 3, Jó abre a boca dele e começa a falar. Deus, Jesus.
E a Bíblia nos relata que Jó ele começa a se lamentar. No capítulo de número 3, se nós formos ler, nós vamos ver que ele chegou até mesmo a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Porque tamanho era a dor que esse homem estava passando. Mas ele não blasfemou contra Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós observamos uma coisa muito interessante, irmãos. Que Jó, em decorrência do extremo sofrimento que ele estava passando, ele questiona a sua existência. Em alguns versículos ele questiona até mesmo o porquê de Deus permitir que ele passasse por aquilo, mas não saíram de Jó palavras de maldição contra Deus. Jó em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus, ele não insultou a Deus. Com isso nós podemos ver o tamanho da fé desse homem. E um exemplo para nós, irmãos, como cristãos. Jesus, quando estava sofrendo, creio eu, tenho uma plena certeza que ele não blasfemou contra Deus, ele não murmurou, porque ele sabia exatamente o propósito que Deus tinha na vida dele. Glória. No livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 29, a Bíblia vai nos dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que os ouvem. Conforme o próprio jovem Jó disse, quando os amigos de Jó se chegaram a Jó, ao invés de consolar a Jó, ao invés de ajudar Jó em oração, que com certeza seria muito mais proveitoso, ao invés disso eles resolveram a julgar a Jó. Eles achavam que por Jó ter perdido tudo, que por Jó estar passando por grandes aflições na vida dele, eles achavam que por todos terem virado a costa para Jó, ele estava com pecado. Eles achavam que Jó estava com pecado e achavam que essas coisas eram consequências do pecado dele. Mas eles não sabiam o propósito de Deus no sofrimento da vida de Jó. Então eles começam a acusar a eles. Isso é o perigo, irmãos, de nós julgarmos o nosso próximo. Muitas vezes nós julgamos, mas nós não sabemos o propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. Não sabemos o propósito daquele momento na vida de uma pessoa. Nem mesmo Jó, a Bíblia nos relata, sabia o porquê dele estar sofrendo daquela forma. Porque quem sabia o porquê de todas aquelas coisas era só Deus, os anjos e o próprio Satanás. Então eles estavam julgando a Jó, criticando a Jó injustamente. Mas Jó ele continuou firme. Ele não murmurou. Ele não blasfemou contra Deus. Aleluia, Deus, tu és fiel. E o mais interessante de toda essa história, que Deus estava mostrando a Satanás que o homem ele é capaz de servir a Deus, de adorar a Deus, não pelo que ele pode dar, não pelo que ele tem, mas simplesmente pelo que ele é, digno de toda a honra e de todo louvor. Deus estava mostrando a Satanás que o homem, um cristão, ele não deve servir a Deus por mero interesse, por bênçãos materiais em vida, mas servir a Ele porque Ele é digno de ser servido e adorado. Porque Ele deu o seu Filho para morrer por nós numa cruz, para nos dar a salvação. Do capítulo 3 ao capítulo 37 do livro de Jó, Jó ele apenas recebe pedradas das pessoas que ele mesmo chamava como amigos. Ele recebe acusações, mas no capítulo de número 38, o próprio Deus desce para defender ele. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele aparece de um redemoinho e começa a falar com Jó. Ele começa a falar com Jó coisas incríveis. E nesse momento, creio que Jó viu o quanto ele era pequeno diante do trabalhar de Deus e quanto Deus era grande. Porque os propósitos de Deus, mesmo durante as aflições da nossa vida, os propósitos de Deus são muito maiores, irmãos. Aleluia! Por isso que não vale a pena nós nem mesmo reclamar com Deus, indagar a Deus de porquê das coisas ruins, as aflições da nossa vida acontecerem. Porque Ele sabe o propósito de todas as coisas. Muitas vezes, assim como Jó, nós não entendemos as provações porque nós não temos o reconhecimento
nós não temos entendimento que todo sofrimento diante de Deus ele tem um propósito. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu li um livro que fala que o justo ele não sofre em vão. Todo o nosso sofrimento em terra, irmãos, assim como o de Jó, ele tem um propósito. Glória a Deus. E o resumo da história, como todos nós sabemos, Jó ele saiu edificado da sua prova. Não só ele, como também seus amigos. Porque quando Deus aparece para ele, Deus justifica ele, fala que ele venceu a provação porque ele foi homem justo, ele não blasfemou contra Deus. E Deus ainda pede para que ele orasse pelos seus amigos. Aleluia. Então todos eles saíram edificados daquela prova. Glória a Deus, aleluia. E a aprovação de um justo, ela pode ser até doída, mas a Bíblia nos deixa bem claro, toda a palavra de Deus, que ela nunca é em vão. Todo sofrimento na vida cristã, ela tem um propósito. Aleluia. O sofrimento de Jesus, como nós podemos perceber, ele nos deu a oportunidade de salvação. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para a meditação de cada um dos irmãos. Não sei se eu conseguir me falar da melhor forma,